Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quinta-feira, né, com a nossa disciplina de filosofia, dando continuidade, né, finalizando nosso capítulo sobre os pontos de vista, né, os vários olhares que nós temos, né, filosóficos. Vamos lá começar? Então, como nós vimos, né, no decorrer de nossos capítulos, né, o conhecimento filosófico e seus pontos de vista, né, eles permitem vários saberes, também chamado de olhares, tá bom? Onde nós podemos ter os questionamentos reflexivos, questionadores, racionais e sistemáticos, tá? E aí nós vimos cada um, né? Nós vimos que o saber reflexivo, ele visa entender, né, o pensamento e as ideias humanas, produzindo especulações e hipóteses sobre o assunto, ou seja, fazendo com que a gente questione, né? E aí se torna um exercício, né, de reflexão constante em nossas vidas. Por isso que é o saber reflexivo. Além dele, nós temos o saber questionador, né, que na filosofia é a parte onde cabe as dúvidas, né? Nós temos que sempre ter dúvidas a respeito de tudo, né? De tudo que nos rodeia, né? De posições dogmáticas, de pensamentos que venham, né, dos advir, certo? E assim, né, nesses questionamentos que nós temos, nos permite, muitas vezes, né, a tomar decisões assertivas, né, ao invés de simplesmente tomar uma decisão sem um questionamento antes, tá certo? E aí nós temos o saber racional, né, que nós vimos na aula passada, que é a questão da razão, que é o conhecimento, né, guiado através de lógicas e coerências, tá? E temos o saber sistemático, né, que é aquele a qual a gente formula hipóteses sobre o mundo que nos rodeia, né? E aí essas ideias, elas se organizam sistematicamente, né, em nosso ser, e aí nós vamos fazer as contradições e colocar, né, esses pensamentos, o que é positivo, o que é negativo, e disso, né, fazer a nossa posição, ter o nosso posicionamento, certo? E além desses saberes, né, nós temos os outros conhecimentos que nós vimos também um pouco na aula passada, né, que é o conhecimento do senso comum, tá certo? Que muitas vezes esse senso comum ele é confundido, tá certo? E assim, o senso comum é uma das formas de conhecimento que mais as pessoas conhecem, né, e espalham. Por quê? Porque assim, né, como também ele tem a sua oposição à ciência e à filosofia, o senso comum é considerado geralmente dentro da filosofia e da ciência irracional. Por quê? Porque muitas vezes não tem essa reflexão profunda e muitas vezes até um conhecimento ingênuo. Por quê? Porque às vezes a gente acredita em algo, né, e não se permite questionar, não se permite abrir a janela do conhecimento para outros pensamentos, né? E aí ele acaba se tornando ingênuo, certo? Porém, não é porque o senso comum é tido dessa forma que não é importante, né, nós conhecermos ele, né? E também desenvolvê-lo. Porque, na verdade, ele pode se tornar coerente quando você abre as janelas do pensamento, né, e liga esse senso comum também a questões mais coerentes, né, e lógicas, tá certo? Nós vamos ter experiências na nossa vida em geral com mais assertividade, tá? E aí também, como a gente viu, temos o senso científico, né, que é o conhecimento científico,
que, assim como a filosofia e a ciência, ele usa da racionalidade, da lógica, tá certo? O sistema, né, de um conhecimento produzido através de estudos, né? Lógico que também não é o conhecimento perfeito, né? E também nós vemos que os cientistas eles se preocupam muito nas experimentações, em verificações, em hipóteses, na realidade, certo? Que muitas vezes não nos é cabido, né? Esse tipo de conhecimento, né, científico é mais voltado realmente à ciência, porque é onde os cientistas eles fazem, né, suas experimentações, suas validações de suas hipóteses através, né, de pesquisas, tá certo? E experimentos, tá? Lógico que esse conhecimento, no decorrer de nossas vidas, nós vamos entender que ele é um conhecimento muito técnico, certo? Que ele visa transformar e modificar alguns conhecimentos, tá? Como hoje, né, nós estamos, né, numa crise mundial de saúde. E aí os cientistas eles usam muito esse conhecimento científico. Por quê? Porque há muitos experimentos, né? Se levantam muitas hipóteses a respeito até chegar no conhecimento a qual eles, né, têm como finalidade, certo? Então é um conhecimento mais voltado para a ciência, tá? Diferente do senso comum, que é mais voltado, né, se a gente usar de forma correta para o nosso dia a dia. E aí nós também temos o conhecimento teológico, né, que é referido não ao cristianismo, mas à religião em si, tá certo? Quando se fala em teologia, muitas pessoas ligam ao cristianismo, não é isso. É o conhecimento religioso que cada pessoa tem, independente né, da crença a qual ela tem. Se é no cristianismo, se é no Umbanda, se é no espiritismo, né? Então, conhecimento teológico é isso. É o seu saber, certo? Produzido através da sua religião, certo? E esse saber, ele não tem base científica nem filosófica, tá certo? Então, é um conhecimento diferente realmente. Por quê? Porque cada religião possui a sua crença própria, possui o seu próprio costume, seus próprios rituais, né? Tem seus sagrados e seus profanos, né? Então, geralmente, o conhecimento teológico, muitas pessoas o têm e o desenvolvem, né? Porque muitas pessoas têm suas crenças teológicas, certo? E também temos o conhecimento da arte, né, que é os olhares na arte, onde nós podemos abrir as janelas do nosso conhecimento e começar, né, a ver a arte com outros olhares, certo? Onde nós somos permitidos, né, a observar, a multiplicar várias e diferentes pontos de vista, né? Onde nós também não ficamos limitados, tá certo? A compreender só o que o artista está querendo dizer, nós também podemos usar a nossa imaginação. Então, o olhar sobre a arte, né, nos permite essa várias aberturas de olhares, tá certo? Lógico que não tem a ver nem com o senso comum, nem com o científico, nem com o teológico, né? Mas ele nos, né, permite essa apreciação. E é importante a gente abrir, né, na nossa mente esse olhar sobre a arte. Por quê? Porque vai aprimorar a nossa percepção daquilo que nós estamos vendo, certo? O olhar sobre a arte, ele exige, né, um foco maior, tá certo? E nos permite ter vários pontos de vista, o que é muito interessante na filosofia, né? E aí tem o ponto de vista também factual, né, que corresponde àquilo que a obra representa objetivamente, o que o artista realmente quis transmitir através daquela obra, né? Lógico que esse ponto de vista ele é simples, né, e de fácil identificação, porque é só
tentar entender o que o artista quis passar, né? E aí, vendo uma obra de arte, onde nós podemos nos permitir abrir as janelas do nosso pensamento e ter várias, né, opiniões a respeito, é muito bom, certo? E aí eu trouxe aqui algumas obras de artes, né, para que a gente possa abrir esse olhar sobre a arte, né, no nosso pensamento, tá certo? Essa obra de arte é sobre o frevo, né? É uma obra de Heitor dos Prazeres. E a gente pode abrir, né, o pensamento, não só se limitar às cores, né, às linhas, os desenhos. A gente pode abrir a janela do pensamento para poder entender o que o artista está querendo repassar. Também temos olhares sobre a música, né, os sons, a melodia, em obras figurativas, certo? Em pinturas abstratas, né? Então o olhar artista é muito interessante, né? Aqui nesse quadro, né, de Piet Mondrian, o que nos permite ver? Só linhas, pontilhados, né, quadrados, paralelepípedos, cores. Não, nos permite abrir a janela do pensamento para várias coisas que ele está querendo repassar, né, nessa obra dele, certo? E aí a gente tem um ponto de vista que é da expressão, que é uma parte, né, voltado à arte que mexe com o nosso sentimento, certo? E aí o artista, através da sua arte, né, ele faz com que nós, espectadores, tenhamos esse sentimento, né, desencadeado dentro de nós, esse olhar, né, dentro de nós, onde a gente possa observar, né, e tentar entender, além dessas cores, traçados, formas, que em si compõem a arte, né, e observar o que o artista está querendo passar, certo? Então eu trouxe aqui um quadro de Portinari, que se chama A Criança Morta, né? É um quadro que permite vários, né, conceitos, vários olhares, né, onde aí você pode utilizar o seu sentimento, né, e pode observar com mais ênfase, né, e abrir as janelas do pensamento. É a seca? O que foi que houve? Você começa a se questionar dentro de uma obra de arte, não só vendo como foi que ele pintou, é a tela dele, a tinta, o contraste. Não, né? Se permite abrir os sentimentos, né? A janela da alma da gente e começar a expressar nas obras de arte, certo? Fora na arte, né? Nós não temos também só esse ponto de vista de sentimental, também tem as questões do ponto de vista técnico, como eu falei, né? Que as linhas, as cores, como é que a pintura foi feita, né? As questões artísticas, que é uma visão mais técnica, né? Permitida para os analistas de obra de arte, tá certo? A qual muitos deles, né, fazem essa análise diferente da gente, tá certo? Aí eu trouxe aqui a obra de arte de Davi de Michelangelo, né? Onde muitos técnicos amam essa obra de arte por conta da singeleza, né, que o artista ele esculpiu nessa obra, né? Os detalhes. A gente vê aqui na mão, né, do Davi as veias, então eles fazem essa análise artística e tudo que às vezes nós como espectadores, né, e que não somos técnicos, não temos esse olhar, tá? Então eu trouxe assim só para vocês entenderem a diferença do olhar factual e do olhar técnico, certo? E a gente também tem o simbolismo, tá? Que é onde nós podemos, através dos objetos, da arte, né,
identificar diretamente ou não, tá certo? O que a arte está querendo nos informar, né? E aí a gente permite que o objeto, né, possa passar para a gente alguns símbolos, por isso que é o simbolismo, né? É diferente da questão factual, né, onde você vai trazer o sentimento, tá? Aqui você está tentando buscar o simbolismo que aquela arte está querendo te repassar. Como a cruz, né? A cruz permite vários simbolismos, né? Para algumas pessoas simboliza vida, para outras simboliza morte, para outras simbolizam fé. Então a questão de olhar a arte com simbolismo é isso, tá? É diferente do olhar factual. Também trouxe aqui algumas gravuras para que vocês se permitam no simbolismo. Para cada grupo de pessoas há um simbolismo diferente numa determinada visão que você tem, tá certo? E aí também tem o ponto de vista estilístico, né, que é definido historicamente de acordo com a cultura daquele povo, certo? Então, supõe-se que essas questões estilísticas, né, em relação à cultura, né, daquele povo. Então, cada povo vai ver aquela obra de arte de um determinado jeito por conta, tá certo, da sua cultura. E é justificado por isso, certo? Por isso que a arte ela é tão ampla. Vemos aqui 2 quadros de Jesus, né? Uma figura bem conhecida. E aí, num ponto de vista foi pintado de uma forma, do outro ponto de vista foi pintado, né, de outra forma. Então, esses são os pontos de vista estilísticos. A mesma figura, né, retratada de forma diferente, certo? E aí, com o passar do tempo, nós como espectadores, nós temos que sempre lembrar que na arte nós temos que ter várias, né, visões, certo? E sempre tentar nos atualizarmos, né, nessas janelas do conhecimento em relação, né, à nossa visão sobre a arte. Além de tudo, né, nós temos que entender que a arte também ela tem o seu valor comercial, certo? E que vem também com as questões técnicas, né? Quanto aquela obra custa, o artista, ele é renomado, não é? Né? Então, também tem essas questões comerciais de uma obra de arte, né? Como tem quadros que valem milhões, né? Aí tem também as questões do ponto estético, né? Se a obra de arte, esteticamente, ela está perfeita, se, né, dentro daquele movimento artístico ela está dentro dele, os objetos, né, as cores. Então, como tipo, se eu pintar uma aquarela, então vai ser visto esteticamente se as técnicas da aquarela foi colocado realmente. Então, tem também essa questão desse olhar estético dentro da arte, tá? Mas fica muito voltado também às questões técnicas, né? De pessoas especializadas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né? De conhecer um pouco dos olhares, né? Em relação à arte, né? Que é muito abrangente, certo? Onde nós podemos abrir nosso senso questionador, tá? Então, obrigado por estarem comigo nessa aula. Desejo a vocês um excelente dia. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de vocês. Tchau!